Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos dar início ao nosso assunto do sexto ano, tá? África, Oriente e América na Antiguidade. Vamos bater um papozinho rápido sobre esse conteúdo para a gente dar uma introdução sobre o que viremos a ver nas próximas aulas, ok? Vocês lembram que nós estudamos sobre a pré-história, né? Pré-história brasileira, pré-história americana, pré-história dentro de um processo de criação, teórico, criacionismo, evolucionismo, as teorias de migração, as teorias de deslocamentos humanos, os vários tipos de grupos que existiram da sociedade, não é? Não lembram? Pois é. Então, nós agora vamos ir a um momento da história um pouco mais à frente, tá? Depois do processo de pré-história, nós vamos entender como foi a formação do processo europeu dentro das criações clássicas. Quais as criações clássicas? Que hoje não se utiliza mais esse nome, os clássicos, que eram gregos e romanos, porque nós descobrimos no processo de formação cultural que existiram culturas que também influenciaram muito a sociedade. Exemplo, os maias. Exemplo, os astecas. Exemplo, os egípcios, exemplo, o povo de Cush, esses povos que são considerados povos antigos. Então, eu quero falar para vocês aqui aquilo que nós vemos sempre falando nas nossas aulas. Não existe uma cultura superior à outra. Nessa unidade, nós vamos estudar todo esse processo de formação, tá? E eu quero deixar bem claro para vocês que a ideia de ter uma sociedade clássica, aquela sociedade que vai ser o ponto principal, o modelo de sociedade para as demais, ele foi criado a partir do século XVIII, mas não se acredita mais nisso, tá? Onde se acreditava, por exemplo, que os gregos, a ideia dos gregos dentro do seu teatro, dentro da sua formação social, é a principal ideia que toda a sociedade vai ter. Isso na história nós chamamos de universalização da história. Os gregos tentaram fazer isso, os romanos tentaram fazer isso, a modernidade, quando veio no período medieval, através do cristianismo, tentou fazer isso. Então, isso tudo foi a imposição de uma cultura sobre a outra. Nesse sentido, a história ela vai dizer que não existe nenhuma cultura superior à outra. Então, nós vamos estudar nessa unidade esses povos. Os povos que vão estar aí no livro de vocês. Povo egípcio, povo Cush, nós vamos estudar vários outros povos, como da América, os maias, nós vamos estudar também os astecas, nós vamos ver também os incas, nós vamos ver o povo de Mali, esses povos que nós vemos que formaram uma ideia de cultura. Nós vamos ter povos do Oriente, a China antiga, nós vamos ter a questão da formação dos povos asiáticos antigos, ok? Mas eu quero lembrar para vocês que nós vamos ter dentro dessa questão, dessa formação toda, algumas características principais que nós vamos ter. Por exemplo, organização de aldeamentos. O que é um aldeamento? Aldeamento é o quê? É uma organização que vai ser em torno de um líder, em uma comunidade, e esse líder ele vai ser responsável para julgar, para declarar leis, para declarar questões econômicas, questões educacionais, tudo mais, tá bom? Ele vai ser responsável por guerras, vai ser responsável por fazer ou não conflitos com outras questões. Nós vamos ter também, dentro desse processo de formação de idade antiga, nós vamos ter cidades-estados. As cidades-estados elas vão ser características principais dos povos gregos. Os povos gregos vão ser os grandes influenciadores dentro da formação desse estilo de política, ok? O que é essa sociedade-estado? A sociedade-estado era o quê? Eram cidades cercadas, ou seja, que possuíam um governo independente, mas que estavam ligados por um centro comercial comum. Os gregos, nós tínhamos Esparta e Atenas, duas cidades. Só que elas eram ligadas, eram gregos, todos gregos, mas eram ligados por um centro comercial comum, mas cada uma era dependente. Bom, nós vamos ter também a questão de reino. O que é um reino? É quando existe um monarca, e esse monarca ele é responsável pela questão política, administrativa, que vai ser responsável por toda essa administração. O reino é uma vasta área, é uma região que varia com muitas cidades, aldeias, com muitas comunidades. Isso é um reino, tá bom? Nós vamos também ter o império. O que é o império? Na antiguidade, geralmente era um conjunto de cidades ou regiões que um dado grupo, que um dado líder que tinha poder, subordinava essas regiões, tá bom? Então, isso é o império. O império é maior do que o reino, tá? Nós vamos ter vários impérios, império grego, império romano, nós vamos ter esse grande império africano durante o período, império egípcio, nós vamos ter vários reinos, como o de Mali. Então, essas as questões que nós vamos ter que estudar. Por quê? Porque nós temos que saber primeiramente essas questões relacionadas a esse tipo de formação.
Porque mais lá na frente você vai ver que varia. Nós vamos ter impérios, nós vamos ter cidades-estados, nós vamos ter reinos, nós vamos ter aldeamentos. Nenhuma sociedade é igual a outra. A cultura é a sociedade que escolhe. Onde nós vivemos é que escolhe, o grupo escolhe como viver em conjunto. Então isso se chama cultura. Não é a cultura brasileira que é melhor do que a cultura argentina. Não, tá bom? Lembre-se disso. Sempre nas nossas aulas nós falamos isso. Não existe cultura superior à outra. A nossa cultura é diferente da outra cultura. A nossa cultura aqui é diferente da cultura de uma comunidade indígena que fica lá isolada dentro de uma área florestal fechada. Mas não significa que a nossa é melhor que a deles. Pelo contrário, eles podem, como aconteceu na Europa, a Europa acreditava que era o centro intelectual no início de 1500, tal, 1500, e quando eles começam a fazer as grandes navegações por necessidades de matéria-prima e de alimento, eles chegam na América, e aqui nessa região, que vai ser conhecida como América, isso em 1495 e a 99, e um certo espanhol descobre uma cidade que é mais desenvolvida que eles na Europa. Que tinham tecnologia, faziam grandes açudes, eles tinham irrigações, eles tinham controles, enormes prédios, enormes plantação sobre a água, que hoje nós conhecemos como hidroplantação. Então, isso tudo eles já tinham inventado aqui. Ou quando um certo português chega na região asiática, ele descobre que lá existe uma tal de pólvora que faz explosões, ou uma tal de bússola que lá existe. Então, ou seja, não existe uma cultura superior a outra. Essa é a nossa ideia para a nossa unidade de hoje. Então, eu quero deixar aqui para vocês um abraço, dizer que nós vamos estar juntos durante esse período e que na próxima aula nós iremos adentrar sobre essas civilizações. Começaremos pelo Reino do Egito, tá bom? Então, forte abraço, tchau, tchau!